Cabinda, Cunene, Mãos Dadas, Angola, Angola. Bom dia a todos. Estamos no terceiro dia do nosso encontro de líderes de atendimento a nível nacional. E hoje começamos o nosso evento a falar sobre os sistemas informáticos da segurança social. Convido a todos a acompanhar as imagens. A vossa atenção. Consegue ver que todos os seus segurados se encontram na folha, certo? Se eles geraram uma folha pelo sistema, não é? Se geraram uma folha pelo sistema, os nomes estão lá. Eles tiveram que lançar o salário. Engenheira Isabel, sobre a importação de ficheiro, o que tem para nos dizer? Qual foi a mensagem que foi passada para os nossos líderes? Em relação à importação do ficheiro TXT para a geração da folha de remuneração, o que nós procuramos aqui trazer para os nossos líderes foi a visão do que é a folha de remuneração, já antes chegamos ao ficheiro, o contexto, contextualizamos a questão do ficheiro, o seu formato, o modelo que deve ser respeitado pelos contribuintes no momento da formatação do mesmo ficheiro e apresentamos alguns problemas associados que geralmente são reportados ao GTI, não é? Ou à DSS, e que no fundo acaba sendo por a má formatação, não é? Do ficheiro. Vimos aí que a engenheira falou sobre as medidas disciplinares. O que tem a dizer sobre este tema? O nosso tema foi, na verdade, esteve composto por duas fases, né, que era as medidas disciplinares e a importação de ficheiros para a geração das folhas de remuneração. Quanto às medidas disciplinares, foi passada a informação do que é a contextualização e justamente como é que os nossos sistemas dão suporte aos nossos contribuintes para declararem então as medidas disciplinares. Foi bem interessante ver como os nossos líderes encaram este processo, não é? Como também podemos esclarecer a melhor forma de o sistema dar suporte a este processo e conseguimos colher boas sugestões. Foi assim um momento de partilha muito bom, gratificante. Nós, a entidade gestora da proteção social obrigatória, temos que nos preocupar com isso. Bom, nós sabemos que são líderes das agências de atendimento e tudo no INSS começa a partir da agência de atendimento. Então é importante que os líderes de atendimento tenham conhecimento sobre a regularização da dívida, porque nós sabemos que o nosso sistema é um sistema contributivo e é com base nessas contribuições que depois os segurados requerem as suas prestações. Então é importante que os nossos líderes façam o acompanhamento devido sobre a regularização dos nossos contribuintes, né? Nós sabemos que as contribuições devem ser feitas todos os meses, religiosamente. Então esse tema veio trazer elementos importantes sobre o que é a regularização, quem pode fazer a regularização e quais são as vantagens de fazer a regularização da dívida. Para que serve essa expansão? Para que serve essa fiscalização? E eu vou sair aqui um pouco do processo inspectivo e vamos na vida particular. De certeza que será uma mais-valia para os nossos líderes, uma vez que, por serem aqueles que são os nossos representantes, ou seja, estão sempre na frente do INSS, devem ter conhecimento mínimo de como funciona a expansão. E hoje estamos a dizer que a expansão é o órgão do INSS que tem como responsabilidade aferir o cumprimento das obrigações declarativas e contributivas dos nossos contribuintes, segurados e beneficiários. É importante que
os nossos líderes devem saber que tipo de obrigações esses contribuintes devem ter. Bom, a metodologia inspectiva tem que ver basicamente com aquilo que é o nosso desenho das nossas atividades inspectivas, né? Como começa, quais são os trâmites que devem ser seguidos, observados e até a sua conclusão. Nós começamos praticamente a metodologia desenhada desde o início da criação do próprio processo inspectivo em si, como eu já disse anteriormente, e o mesmo depois tem os seus integrantes, que são os inspetores numa primeira linha, e depois os chefes ou seja, de secção, os chefes de departamento, os chefes a nível dos serviços provinciais e os chefes municipais, que são também os outros intervenientes no próprio processo inspectivo em si. E depois chega um fluxo processual, né, que tem 4 fases, que eu já disse, uma delas é a criação, a outra é a execução das diligências dessa mesma atividade, a outra é a notificação das nossas atividades e, por final, temos então o encerramento do processo inspectivo. É basicamente essa nossa metodologia de trabalho. Este prémio, mas eu costumo dizer que o principal prémio tem vindo da parte dos utentes. São os utentes, este cartão, não é? Que quando nós usamos, são os utentes que dizem, sem nos perguntar nada, que estão muito felizes com o INSS. E são eles. Então, tudo que é feito dentro dessas 7 horas, nós devemos uma explicação à entidade empregadora. Existem faltas previstas e imprevistas dentro da lei. As imprevistas têm um tratamento, as previstas têm outro tratamento. E é vossa obrigação saber como agir e como atuar quando estiverem diante de uma falta prevista, de uma falta imprevista. Chegar até lá. Alinhados por quê? Para caminharmos juntos. Qual é o destino? Qual é o destino do INSS? A satisfação do Estado. É exatamente por aí.